Eu convido os irmãos a estarem abrindo as vossas Bíblias no livro de Jó. Jó, capítulo 1. Nós estaremos lendo o versículo de número 1. Quem encontrou, diga amém. O texto da palavra de Deus nos diz assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Amém? Somente esse versículo. Vamos orar. Soberano e eterno Deus, nós continuamos na Tua presença nesta noite e abrimos o nosso coração para que o Senhor possa falar. Que nesta noite, Senhor, esta palavra possa vir de encontro aos nossos corações e que possamos ser, Senhor, abençoados por ela, instruídos, fortalecidos por esta palavra que é viva, que é santa, que é eficaz. Fala aos nossos corações, pois queremos te ouvir em nome de Jesus. Amém. Queridos, muitas vezes em nossa vida, nós nos questionamos, por que tanta coisa ruim muitas vezes acontece com pessoas boas? Muitas vezes nós questionamos, por que que isso está acontecendo comigo? Por que que eu estou passando por essas tribulações, por esse momento difícil, por esse vale? Muitas vezes esse questionamento, ele vem, e muitas vezes por conta dos momentos que estamos enfrentando, difíceis, muitas vezes questionamos a Deus. Questionamos o Senhor, muitas vezes duvidamos daquilo que pode acontecer e que Deus pode realizar em nossa vida. E muitas pessoas, e até uma linhagem teológica, prega que o crente, o cristão, ele não pode passar por sofrimentos. Se o cristão está passando por luta, se o cristão está passando por sofrimento, é porque ele está em pecado, alguma coisa está errada. E aí, queridos, nós olhamos para o texto da palavra do Senhor e que nós lemos aqui. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Jó estava em pecado? Jó estava desobedecendo a Deus? Não, ele era um homem reto e íntegro diante da presença de Deus. Mas mesmo assim, Jó não deixou de ser provado. Mesmo assim, Jó não deixou de passar por lutas. Então esta tese, queridos, de que se estamos passando por lutas, por dificuldades, é porque estamos em pecado, ela cai por terra através desse texto que nós acabamos de ler aqui. Então nesta noite eu quero trazer ao conhecimento dos irmãos as 3 fases na vida de Jó. 3 fases que podem nos ensinar nesta noite a lidar com esses momentos de tribulação, difíceis, momentos de adversidades que muitas vezes sobrevêm em nossa vida. Então, queridos, nós podemos aqui ler e classificar aqui a vida de Jó pelo menos em 3 fases. A primeira fase da vida de Jó é uma fase de uma vida confortável pelo favor de Deus. Estava tudo bem,
estava tudo tranquilo. Jó estava passando pela fase do conforto. Jó, se você continuar lendo aqui, o versículo número 2 diz: nasceram 7 filhos e 3 filhas. Jó possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos no Oriente. Olha só que o texto fala de Jó. Então Jó, ele era um homem bem favorecido. Deus o abençoou grandemente. Tinha muitos filhos, tinha muitos bens, tinha pessoas que estavam a seu serviço. Então a primeira fase da vida de Jó é essa, uma vida confortável. E todos os seres humanos, todos nós, queridos, fazemos planos para nós termos uma vida estável, que significa estabilidade financeira, família bem ajustada, muita saúde, resumindo em um estado de felicidade. Ou seja, nós podemos resumir assim: eu não tenho do que reclamar. Todos nós buscamos uma vida assim, não ter do que reclamar. E Jó não tinha do que reclamar. Ele estava passando por um momento muito bom. Mesmo nesses momentos de auges, queridos, em nossa vida, existem 2 elementos comuns que não saem da nossa presença. 2 coisas que jamais saem da nossa presença: Deus e Satanás. Deus sempre vai estar conosco, mas o inimigo também está ali ao derredor. Então, queridos, na fase em que você está na zona de conforto, a valorização por tudo que Deus lhe dá não é o suficiente. Queridos, Jó era recompensado pelo seu belíssimo currículo diante de Deus, mas isso não é o suficiente. Não adianta nós termos um bom currículo, não adianta a gente viver uma vida de integridade, de retidão, de obediência somente. E aí, queridos, nós vemos aqui nesse texto a segunda fase da vida de Jó. Jó então tinha uma vida estável, bem-sucedida, estava tudo ok na sua vida. E então começa a segunda fase, a fase das reflexões e questionamentos. Queridos, quando algo começa a dar errado em nossa vida, nós começamos a querer entender por quê. O que nós fizemos de errado? O que nós estamos fazendo de errado? O que foi que mudou? Nesse nível aqui, queridos, nós começamos a questionar Deus. O versículo de número 1 do capítulo 7 diz: não é penosa a vida do homem sobre a terra? Quando se chega nesse ponto, queridos, está no momento de nós aprendermos. Quando nós chegamos nesse ponto aqui de questionamento, é momento de aprendizagem. Porque todos nós vamos passar por esses momentos. Então, queridos, quando nós chegamos no momento em que os questionamentos começam a vir, a dúvida começa a bater em nossa porta, nós precisamos então aprender. Aprender o quê? Aprender a depender de Deus. A minha vida, a sua vida está nas mãos do Senhor. Todas as coisas que circundam a sua vida estão nas mãos do Senhor. Nada foge do controle das mãos de Deus. Nos momentos de questionamento, entenda, aprenda que Deus é aquele que está na frente das nossas vidas. Então, em vez de nós perguntarmos para o Senhor, por que eu estou enfrentando isso? Você deve perguntar, para quê?
Em vez do porquê, troque o porquê por para quê. O que o Senhor está querendo me ensinar? O que o Senhor está querendo falar comigo? Porque em muitas circunstâncias da nossa vida, queridos, nos momentos de lutas e de provações que enfrentamos, o Senhor está a nos ensinar algo. E você já parou para perguntar para o Senhor o que Ele tem para te ensinar nessa prova? O que Ele tem para te ensinar nesse momento de dificuldade que você tem enfrentado? Então, o nosso ego, o nosso eu, muitas vezes nesse momento, é de questionamento e de duvidar, e de muitas vezes colocar Deus na parede, e dizer: Senhor, mas eu sou íntegro na tua presença, olha, eu frequento todos os cultos, eu contribuo, eu faço as coisas na casa do Senhor, e por que que isso está acontecendo? Por que que essa tempestade não passa? E então, queridos, aí entra esta questão que eu acabei de falar. Não questione Deus, não coloque Deus na parede, pergunte para Ele: Senhor, por que eu estou passando por isso? Me ensina algo nesse momento de dificuldade. E com certeza, querido, o Senhor vai pegar em sua mão e dizer assim: meu filho, não temas, eu estou com você, eu estou caminhando ao seu lado, vamos passar junto, eu tenho algo a ensinar a você. Amém, querido? Você entende isso? Então, muitas vezes, nós precisamos entender isso, que as dificuldades e adversidades, assim como Jó passou, ela tem esse peso de que nós compreendamos que necessitamos depender de Deus, depender do favor de Deus, depender daquilo que Deus pode fazer em nossa vida. Quando nós passamos por esses momentos, o Senhor está nos dizendo assim: meu filho, é eu que cuido de você, é eu que estou na direção da sua vida. Nesses momentos, quando o chão some, quando a gente não enxerga a luz no fundo do túnel, é o momento onde o Senhor está dizendo assim: meu filho, aprenda a depender de mim, aprenda a confiar em mim, aprenda que a minha graça te basta, a minha graça te basta. Não importa o que você esteja enfrentando, Deus está no controle. Amém? Então, queridos, muitas vezes quando você está enfrentando essas lutas, não são os pecados, não são o fulano ou o beltrano, é Deus muitas vezes tratando de nós, é Deus cuidando e nos ensinando algo maior em nossa vida. Amém, queridos? Então, a primeira fase da vida de Jó é uma fase confortável pelo favor que Deus tem dado. A segunda fase é uma fase de questionamentos, e isso é muito comum acontecer conosco. Mas a terceira fase é uma fase muito importante, que eu e você precisamos gravar bem em nossos corações. Porque assim como Jó passou por essas três fases, nós também passamos em nossa vida. A terceira fase é conhecer verdadeiramente a Deus. É nesses momentos, queridos, é nesses momentos que nós temos a oportunidade de conhecer a Deus de verdade. É nos momentos de provas, é nos momentos de tribulação, é nos momentos de angústias que nós temos a oportunidade de nos aproximarmos de Deus, de orar mais, de buscar mais, de falar mais com Deus. E é nesses momentos também onde Deus se revela a nós, onde Deus diz para nós: filho, eu estou contigo, eu estou com você. Então aqui no capítulo 40, do versículo 1 e 2, olha só que interessante, se você estiver com a sua Bíblia aberta, no capítulo 40 de Jó, o versículo de 1 e 2 diz: existe aqui um diálogo entre Deus e Jó. Disse mais o Senhor a Jó: acaso quem usa de censuras contenderá com o Todo-Poderoso? Quem assim arguia Deus, que responda. Então, quem somos nós
Quem somos nós para contender com Deus? Quem somos nós para questionar a Deus? Nesses momentos é o momento de nós nos aproximarmos do Senhor. E então o versículo de número 2 ao 4, nos diz assim, o 3 ao 4. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: sou indigno. Que te responderia eu? Põe a mão na minha boca. Uma vez falarei e não replicarei. Aliás, 2 vezes, porém não prosseguirei. Então nós não somos nada diante da grandeza de Deus, para replicar a Deus, mas sim entender que Ele é o Deus Todo-Poderoso, que está no controle de todas as coisas. Você crê nisso? Então a terceira fase é uma fase onde você tem essa oportunidade de dizer: Senhor, eu quero conhecer melhor a Ti, eu quero ter mais intimidade com o Senhor. Jó falou para o Senhor: antes eu te conhecia de ouvir falar, hoje os meus olhos te contemplam. Muitas vezes isso precisa acontecer conosco, porque muitas vezes nós conhecemos um Deus que nós ouvimos. É bonito, o pastor fala de Deus, o irmão fala de Deus, mas muitas vezes nós precisamos ter um encontro verdadeiro com este Deus. Não um Deus de ouvir falar, mas um Deus que tem um relacionamento conosco. Amém, meus queridos? Os irmãos estão compreendendo? Então você vê que assim como Jó passou por essas 3 fases, eu e você também passamos. Nós não somos melhores que Jó. Jó não é melhor que a gente. Ele era um ser humano que comia arroz e feijão que nem a gente. Então, se ele teve essa experiência com Deus, nós também podemos ter. Se Deus interviu e restituiu tudo aquilo que ele tinha perdido, Deus também pode assim fazer para conosco. Então não importa, querido, o que você tem perdido, não importa o que tem acontecido, as lutas que você tem enfrentado, nesses momentos compreenda que Deus está conosco. Não questione, simplesmente pergunte a Ele: Senhor, o que eu preciso aprender em toda essa situação? O que o Senhor tem a me ensinar em todo esse momento de luta que eu tenho enfrentado? E se você abrir os olhos espirituais, os ouvidos espirituais, Deus falará com você e você verá as grandezas de Deus. Você crê nisso? Essa é uma noite de oração. É uma noite onde nós oramos, é uma noite onde nós dobramos os nossos joelhos, nós intercedemos pelos pedidos, nós intercedemos uns pelos outros, nós oramos por aqueles que estão longe, por aqueles que estão perto, por aqueles que estão aqui. É uma noite de oração, e a oração, queridos, é o nosso meio de comunicação a Deus. Hoje em dia todo mundo usa o WhatsApp para se comunicar com todo mundo, mas nós não usamos o WhatsApp com Deus, nós usamos ainda a oração. E Jó orou, Jó clamou, Jó se colocou na presença de Deus, mesmo naquele momento difícil, onde ele perdeu tudo, e Deus o ouviu, e Deus atendeu, e ele foi restituído. Então, querido, creia que a oração, ela pode transformar a situação que você tem vivido. Somente se coloque diante da presença de Deus e diga: Senhor, me ensine aquilo que eu preciso aprender, me ajude a passar pela luta, e que depois eu possa ser aprovado pelo Senhor. Amém, queridos? Fique com essa palavra em seu coração, e que Deus abençoe grandemente as nossas vidas. Vamos nos colocar de pé.